Missed the bus 'cause I was running late. Missed the party, you forgot the date. Technicolor, black and white. Summer, winter, day or night. When we get together, right now or whenever. Craziness is guaranteed. Trouble just finds you and me. When we get together, right now or whenever. Make or break some history. Promise that you'll stick with me whenever. Here we last across the finish line. Muito bem, agora a gente está falando na segunda parte do vídeo. Vídeo passado, para quem não viu, a gente estava falando a bordo do 500EF, contei um pouco da história de quando comprei. Ali, só para fechar, eu acabei no improviso não falando. Aquele carro ele acabou sendo comprado, então comentei, com 45 mil quilômetros. Mas dá para perceber que o primeiro dono dele fez as revisões em dia, enfim. Durante 4 anos ele ainda não tinha feito a revisão dos 20 mil quilômetros, é o que está assinado no manual. E todas feitas na Itororó, que é uma, não sei se ainda existe, mas enfim, era uma rede de concessionária que era famosa da Chevrolet na década de 90, começo de 80 e 90, né? Esse carro aqui particularmente, esse aqui, particularmente, não sei porque eu coloquei esse negócio, você fica falando de improviso, né? Enfim, esse veículo aqui é um 87, 88, ele dizia, o slogan na época era completo menos ar. O que não dá para entender se é completo e não tem ar, não é completo, mas enfim, era o que se dizia, completo menos ar. Então ele tem o famoso trio elétrico, que é a parte da trava, a parte de retrovisores e mais o que? Trava, retrovisor, vidro. E vidro elétrico. E direção. Não, isso não é elétrico. Ah, não é? E aí ele tinha direção hidráulica, ele não tinha o ar-condicionado. Tá, então esse que era o completo menos ar. E é um carro que eu já peguei, provavelmente, talvez eu tenha sido no ano de 2001, foi o segundo que eu comprei no final do ano, mas ele paguei 6 mil reais nesse carro, na época. Aplica a inflação, joga IPCA lá acumulado de 2001 para 2020, mais ou menos a correção do que você teria. Aí eu coloco na descrição aqui embaixo qual seria esse valor corrigido hoje, se fosse moeda de hoje. De qualquer forma, eu era o terceiro dono e a manutenção desse carro não foi tão boa assim. Então o motor durou muito menos, esse motor eu tive que fazer com 180 mil quilômetros, nada, o outro já está com 250. Então provavelmente a quantidade de trocas e tudo que esse dono ou segundo, sei lá, faziam, não eram tão boas. Então era um carro mais gasto com o tempo, gasto de uso ou mau uso, um pouco displicente. Então não tenha dúvida, o que eu gastei nesse veículo aqui, ele foi maior do que eu gastei no 500EF em todo o tempo. Então o que a gente pode perceber? Primeiro, você tem um risco talvez de manutenção um pouco maior do câmbio. O câmbio manual você praticamente não tem manutenção, é raro acontecer. O câmbio automático ele dura muito, esse sistema de 3 marchas. Por outro lado, ele tem você tem que fazer troca de óleo a cada 20 mil, etc. Ou ele se desgasta, os anéis lá dentro que fazem a troca das marchas em função da bomba hidráulica, eles se desgastam com o tempo. E o que aconteceu com esse câmbio num dado momento foi isso, ele se desgastou, você colocava na posição de drive e o corpo de válvula não tinha mais pressão para comandar e ele ficou parado. E aí fizemos numa loja aqui em São Paulo chamada Guidomatic, eu acho que eles saíram aqui de São Paulo, mas eles tinham experiência de 20, 30 anos em câmbio automático. Então retificaram basicamente o câmbio inteiro e o laudo técnico foi desgaste, não foi quebra, não foi nada. Então retificou o câmbio e acabou. E logo depois, em função daquela vistoria controlar que existia em São Paulo, aquilo foi tirado do ar aqui em São Paulo, suspeita de corrupção, uma série de coisas, mas também porque a vistoria do ar aqui do veículo não é o que mais polui. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o maior poluente é do diesel, e não são os veículos automotores que têm diesel, nem pode, são os utilitários. Então basicamente é ônibus e caminhão. Então você tem hoje em dia a zona de restrição em função do trânsito, né? O caminhão não entra na cidade, mas os ônibus estão aí. Então a gente, embora seja um projeto com mais de 40 anos, o trólebus ou o ônibus elétrico simplesmente não decola aqui. Talvez por interesse de empresas, eu não sei o que acontece, mas numa cidade onde você tem tudo, você consegue não ter nos corredores o ônibus elétrico. Então aí você usa biodiesel, então deve ter algum outro interesse que a gente não sabe por trás. Não é possível, né? De qualquer forma,
O controlar desistiu, mas eu tinha que fazer o motor, ele começava a sair uma fumaça azul, não era tão gritante, mas não passava na época no teste. Foi o último ano do controlar, então foi 2013, nós fizemos o motor do veículo na Sadi Motores, recomendo, 15 dias lá, os caras fizeram com garantia, etc. Depois, obviamente, você faz as revisões lá, que basicamente são as trocas de óleo e tal, e você assume um compromisso de jamais tirar a válvula termostática, senão você perde a garantia. E com isso o motor está rodando aí. E agora ele está com 20 e poucos a 30 mil. Se não me engano, 30 mil quilômetros rodados. É um veículo muito bom para a cidade, porque no uso urbano você não precisar trocar marcha é sempre extremamente positivo. Mas é um veículo chatinho numa estrada. Por quê? Porque a caixa de câmbio dele é uma caixa muito antiga da GM americana, com 3 marchas só. E você não tem aquele outro acoplamento que é o overdrive, que é uma outra engrenagem que dá uma sobremarcha lá para o carro e você melhora a relação como se fosse uma 4ª marcha, o que seria num carro manual equivalente a uma 5ª marcha. Então não acontece. Bom, resumo, esse carro, quando você está rodando a 3.000 giros na 3ª marcha, ou a última, mais longa, você está percorrendo 90 km por hora, numa velocidade de 90 km por hora. Se você quiser uma velocidade de passeio do Monza de 105 a 110, que é uma velocidade que não força o motor no Monza normal, que você está a 2.800 giros, 2.600 giros, você teria que estar aqui a 3.500 giros. Não é um problema para esse motor, ele tem uma taxa de compressão de 8 ponto alguma coisa, 8.6, e ele funciona, ele é mais girador do que os motores antigos, antes do Monza surgir, que eram os motores que rodavam, sei lá, o top era 5.000 e tal. Então ele anda mais, ele se dá bem numa velocidade, o torque dele acontece, você percebe muito no câmbio manual, acima de 2.000 giros. Na faixa de 2 a 3, ele tem o melhor torque possível. Então no manual ele fala por volta de 2.500 a 3.000 giros, é onde ele tem a maior faixa de torque, onde você está aproveitando a maior força do motor, produzida pelo motor, frente à engrenagem que você tem ou ao câmbio. Então esse aqui é o ponto. Enfim, mas é o carro de uso então mais urbano. Dá para pegar a estrada com ele direto, a gente já foi várias vezes para Curitiba, volta, vai para a praia, mas é uma viagem mais um pouco cansativa, porque você vai ou sentindo que você está acelerando demais o carro, ou você não anda. Então esse é o ponto ruim. Mas de novo, quando você busca andar, quando você busca algumas coisas como eu quero andar melhor, economia, conforto, combustível, compra um carro zero, cara, não tem... Ou um carro seminovo, a tecnologia é completamente diferente. Então aqui você tem uma mistura de um mundo da década de 80 para andar com um carro que ficou comigo. Outro ponto importante nesse carro, já falei em outros vídeos, mas é sempre bom, o pessoal às vezes... o câmbio automático dá muita manutenção. Isso é besteira. Se você não fizer nenhuma loucura e resolver não brincar de Top Gear com o câmbio, com certeza você vai rodar com o câmbio uns 200 mil quilômetros sem manutenção nenhuma. E mesmo que dê a manutenção por desgaste, nós estamos falando de R$2.000, R$2.500 para mais 200 mil quilômetros. Você vai fazer uma vez na vida desse carro. Então, o preço não é o grande problema e as peças também não. Você acha muito toda a peça de câmbio desse carro. O que pode ser um fator de escolha? O custo do combustível. Então é um carro que na cidade ele gasta bastante. Então nós estamos falando no trânsito pesado do anda e para, comum, por exemplo, em cidades grandes, você tem falando de 4,7 a 5 por litro na gasolina. Na estrada, na estrada aí o mundo é outro. Se você não forçar muito, andar nos 85, 2.700, 3.000 giros, você vai fazer 13 por litro, 13 ponto alguma coisa por litro. Então ele é bem razoável. Lembrando que esse carro ele vem com o carburador, ele não é injeção eletrônica, então ele tem bomba mecânica, que tem a haste no comando de válvula, e ele vem também com carburador. Neste modelo aqui, o 88, já é o 2E. Então é o Brosol, o 2E, que na minha opinião é o melhor carburador, o mais estável carburador que você pode ter dentro desses carros. Ele praticamente não dá manutenção. Não posso dizer no Monza álcool, ainda mais não muito utilizado, porque se você não tiver um bom preparo da cuba, um bom preparo das paredes do carburador,
seja niquelado ou com algum produto revestindo, ocorre a corrosão em função da água depositada, a água que obviamente contém o álcool. Agora, um veículo para uso constante, se você usa e liga o tempo inteiro, acredito que a manutenção seja baixa. Agora, entupimento de giclê, esse tipo de coisa, putz, é bem raro. Um exemplo desse aqui, a última vez que eu mandei fazer uma revisão no carburador com esse carro, eu acho que faz talvez 5 a 6 anos, onde nós trocamos as juntas do carburador, o diafragma ali, enfim, e só. E banho na gasolina, não teve nenhum produto maravilhoso, não teve troca de giglê, nada. Foi colocar no banho químico, banho químico, eu estou dizendo gasolina, não é nenhum banho de solução desengraxante, nada. Foi na gasolina mesmo, que o mecânico trocou, montou, regulou e feito a história. Então, você não tem uma desregulagem, você não tem perda de nada, assim, segue a vida. Ele é muito, muito robusto e muito confiável. Agora, tem um preço. Qual é o preço? 4,5 km por litro na cidade. Então ele acaba sendo gastão. De novo, se a sua busca é por eu quero um veículo e é o antigo e que não gaste muito, não é uma opção ter o automático. Então, a não ser que você fale, eu prefiro porque eu quero o conforto de não precisar usar uma embreagem e trocar de marcha. Aí, ok. Então, uma coisa acaba sempre compensando a outra, cada um escolhe aquilo que mais quer para o seu, projeto ou o que você quer. Então, essa é a história. É raro já achar? Talvez, acho que o câmbio, o Monza automático já começa a ficar um pouco mais raro no mercado. Não saíram tantos assim. Também vale lembrar um pouco a história, né? Na década de 80, a opção pelo carro automático, como estou dizendo, já era uma opção. Então, o câmbio automático era um opcional. E tudo que é opcional, inevitavelmente, vai custar mais. Então, o câmbio automático ele era um opcional e, portanto, custava mais. Se você pensasse num veículo da década de 80, que era o preço equivalente hoje a 125 mil reais, que era um Monza na época, o equivalente hoje a 125 mil reais, o modelo completo, o Classic, que já era com ar-condicionado e tal, se você colocasse mais o automático, você ia acrescentar, eu imagino que de 5 a 10% do preço. Então, muita gente, além do mito e a ignorância do brasileiro, né? A gente, como demora muito para receber, especialmente naquela época, as tecnologias do mundo que eram comuns lá fora demoravam 20 anos para chegar aqui. Hoje não, é praticamente no mesmo ano, até um ano depois, dependendo do quanto de imposto o governo coloca. Mas naquela época era uma distância absurda. Então, o câmbio automático que virou padrão, por exemplo, nos Estados Unidos, praticamente não existe carro manual lá. No Brasil é o oposto, né? Ainda hoje você tem uma grande participação do mercado em 2020 com câmbios manuais. Claro, tem a galera que gosta do troca de marcha, sem problema, mas basicamente ainda é uma situação para carros de nível médio para cima para sair de série. O carro popular ainda é câmbio mecânico. E aquelas invenções malucas que acabam fazendo, né? Que é o câmbio automatizado, o embreagem, cara, isso geralmente é uma maravilha até a primeira manutenção. Aí você chora e descobre que o sensor eletrônico custa horrores, que a peça não tem, que o câmbio é importado, que a concessionária vai demorar. Você arranjou uma dor de cabeça. Então, quando você quer um carro popular no Brasil, obviamente é o manual. E se você quer um carro já de nível médio, obviamente o automático e dramático. Não me venha com a troca elétrica, porque ali você começa a ter problemas. A manutenção é maior, o automático. E aí vale a pena, né? A gente começa a dar uma estudada. Se você começar a estudar como é que funciona um câmbio automático, né? Realmente a transmissão automática, hidráulica, ela é fantástica, né? É uma obra de engenharia, mas engenharia literalmente mecânica, não era engenharia eletrônica. Esse carro, por exemplo, ele não tem absolutamente nada eletrônico. O câmbio dele é 100% manual. E toda a tração e todo o quanto que eu consigo do volante do motor, ou seja, da rotação normal do motor, quanto que eu consigo transmitir para a caixa de engrenagem, está na mão de uma pecinha de funcionamento extremamente simples, chamado conversor de torque com estator. Então, basicamente, é um conversor de torque que é aparafusado no volante do motor, e aquele conversor ele gira exatamente sempre, desde o momento que você liga o motor, a mesma rotação do seu motor. E como é que você consegue, ora transmitir, ora não, a tração para o câmbio? Porque
É um sistema genial. Você tem a parte externa do conversor de torque que vira a parafusada, portanto solidária ao volante do motor, e a parte interna, onde vai o eixo de transmissão, que é o eixo do câmbio, o primário, você está deslocado. E como é que essas duas velocidades se equalizam a ponto de você ter a velocidade do eixo de rotação primário do câmbio com a do eixo do virabrequim, pelo conversor de torque. Ele converte o movimento em torque. E qual é o milagre? Nada eletrônico. O milagre é óleo. Dentro do conversor de torque, aquilo lá é uma grande panela de óleo. É um óleo de transmissão lá dentro que nos comunica, ele é selado. No momento que você vai colocar aquela peça, você enche até a boca aquele treco lá e coloca e nunca mais se mexe. Aquilo não vaza, aquilo não quebra, aquilo lá está selado lá dentro. E por força centrífuga. Então, o carro está parado, o motor está parado, obviamente. O óleo não se movimenta, ele está depositado por lei da gravidade, está lá paradinho. Quando você liga o carro, aquele conversor começa a virar a parte externa e as aletas que são internas começam a oferecer resistência para o óleo. Pelo fluxo do óleo passando. Chega um momento que essa resistência começa a ser mais elevada e a densidade do óleo vence a resistência mecânica, da força centrífuga. A partir desse momento ele começa a fazer girar a parte interna, que é o estator e tal, que se comunica com o eixo primário do motor. E é nesse momento que a maravilha acontece, você consegue ter um movimento. Claro, e aí tem a relação de marchas conforme a aceleração dentro da caixa de câmbio, colocando aí uma engrenagem maior, uma menor, conforme a relação, primeira, segunda, terceira marcha. É genial. Então, por isso, é um sistema que é extremamente robusto e de baixíssima manutenção. O que você troca de óleo não é o do conversor, é o óleo do câmbio, né? Porque você tem as engrenagens, então ele vai depositando sujeira, embora tenha filtro, uma hora você troca. Enfim, chegando aqui no local de votação, vou dar uma paradinha, aqui. Depois eu faço mais cenas, mais para baixo, ali na garagem. Aí eu faço mais cenas dele andando aqui na região da Paulista.